Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Podes começar a falar. Olá, cá estamos em mais um episódio Livros do Caralho. E se estamos um bocado cansados é porque acabámos de gravar o Livro da Pizza da semana seguinte, que ainda não vamos dizer qual é. E eu sinto que o teu espírito está em baixo, Bruno. E está. Portanto, Não precisas de sentir, podes só perguntar-me. portanto, precisas de levantar esse espírito. Preciso levantar o espírito. Falando de uma coisa que gostaste, ou fazendo uma sugestão, porque, pá, estás a precisar. Sinto-te em baixo. Estou necessitado, estou. Sinto-te em baixo. Eu sinto-me culpado. Tu destruíste-me. Eu destruí-te. Eu estraguei-te. Tu destruíste-me porque Portanto, as pessoas no episódio da tu próxima semana, foste um eucalipto da minha alma. nós estamos a fazer tipo flash interview do episódio que vai sair na próxima semana. É, E eu, que é episódio de merda, diga-se e passagem. eu peço desculpa. Tenham tolerância no episódio seguinte porque eu acho que estraguei o Bruno. Eu não Sim, sei como é que agora te recupero. tu esqueceste de me regar. Sim. Sabes, eu sinto isso. Eu fui aquela planta, a única planta que tu tinhas em casa e que tu opá, está ali. Eu acho que é uma planta que não precisa apanhar sol, é uma planta que não precisa ser regada. Tu achaste que eu era um cato, no fundo. Sim. Eu não sou um cato, Sérgio. Opá, tu meteste nisto comigo. Certo. Vamos ler livros de merda. Mas eu estou muito E com fica- vontade de desistir. Estou mesmo, estou a falar sério. Pronto, mas antes disso, que era as pessoas, nós vamos ter o espetáculo. Vamos. Portanto, Vamos ter e isso não me apetece desistir, estava a dar muito ok. gozo escrever para isso e criar isso contigo e portanto isso está-me a dar muito gozo, mas de repente é o yin e yang. Eu não sei qual é que é o mau. não, nós gostamos deste podcast também. Gostamos, mas Mas há dias em que custa. há dias que gostamos menos e hoje é um desses E dias. pensa nas horas, na hora em que tu estiveste a ouvir-me falar deste livro, pensa nas Sim. horas que eu estive a lê-lo. Pois eu sei, ainda bem que não fui eu, mas estou triste com isso, porque não foi uma experiência agradável. Mas pronto, Vamos falar de experiências aqui no agradáveis. Salazar, que pá, há bilhetes, Coimbra, Leiria, Porto, Lisboa, Braga, Guimarães, Vila Real, Vila Viseu, Real, Beja, Viseu, e há bilhetes. Aveiro. Estamos a vender bem para Lisboa, portanto, pessoal, despachem-se, já abrimos segunda sessão. Porto também está a correr bem, também está a correr bem noutros, portanto, Uhum. nós sabemos que há pessoas que ouvem este podcast que também gostam do jovem, que nós fazemos, há outras que não querem saber nada disso. Pedimos Yeah. desculpas de estar a estragar, a manchar este podcast com outro projeto, mas são coisas que também... Pronto. Mas vamos dizer se calhar uma coisa que o jovem conservador de direita nunca diria, pá, vamos humilhar o Salazar neste espetáculo. A ideia é essa. A ideia é essa, sim. Portanto, se quiserem ver, é uma coisa que achamos nós, suspeitos, que está a ficar engraçada e, portanto, venham ver-nos. Vamos à Covilhã pela primeira vez também, não Também. dissemos esse. Não dissemos que devia. Aliás, começamos na Covilhã. Começamos na Covilhã, vamos para Vila Real, a seguir vamos para Guimarães, a seguir vamos para Viseu, depois vamos para Braga, depois vamos para Beja, depois vamos para o Porto, Aveiro, Lisboa, 2 sessões, Leiria e terminamos no final de março em Coimbra, na nossa sala mais ambiciosa em Coimbra. Vamos fazer no Conservatório uma sala bem grande e que gostaríamos de terminar a digressão com casa cheia, como é óbvio. Com encanto, É. na hora da despedida. Enfim, ok. Vamos avançar. No Salazar também não era professor em Coimbra. Era. Pronto. Inicialmente era. Então, se calhar vamos à casa dele, Alma Mater. Alma Mater. Vamos lá? Vamos lá então, olha, Bruno, recupera aí, fala aí de um livro que tu consideras do caralho. Eu considero um livro do caralho e tu vais aconselhar outro do mesmo autor, porque tu sabes que livro é que eu vou aconselhar. Eu vou aconselhar o livro de contos do George Saunders, é Saunders que se Sim. diz. Vou aconselhar o Pastoralia, que está editado em Portugal pela Antígona. Eu adquiri este livro este ano. Eu já tinha visto esta capa, precisamente esta capa, mas adquiri-o na Feira do Livro do Porto por tua influência indireta, vamos dizer assim, ou direta, que era este livro está naqueles 100 livros da New York Times. É verdade. Aliás, não é o único. Tem vários do George Saunders. Tem esse, Uhum. tem o que eu li, o 10 de dezembro,
tem também o romance dele, que não é um livro de contos, o Lincoln in a Bardo. Exatamente. Estão os 3 editados em Portugal. Então, 2 deles, se não me engano, pelo Relógio d'Água. O que tu leste... o 10 de dezembro está na Ítaca. Na Ítaca. Ok, então estão em 3 editores. Sim. Eu acho que o Lincoln no Bardo está na Relógio d'Água. O que eu li, o Pastorália, está na Antígona. Uma edição lindíssima. Olha, vou falar de aspecto. Vou objetificar um livro, Sérgio Duarte. Vou objetificar. Tem o tamanho perfeito. Gosto muito do tamanho dos livros da Antígona. Tem o tipo de papel que eu gosto. Esteticamente muito bonito. Tem uma pintura muito bonita na capa. E tem também um tipo de letra muito agradável. Para não variar, na Antígona, o conteúdo é extraordinário. Foi o primeiro livro que eu li. Tu tinhas lido o 10 de dezembro há relativamente pouco tempo e eu pensei, olha, vou ler isto, que andava naquela... Eu que historicamente nunca gostei muito de contos e tenho-me dado a ler muitos livros de contos e que tenho gostado imenso. É um escritor hilariante, ele escreve crónicas geralmente satíricas, mas também com bastante drama, algumas delas bem trágicas. Contos, sim. E, por exemplo, o livro dele, Lincoln no Bardo, eu não sei, o livro é muito experimental, diálogos entre centenas de personagens e gira em torno é o Lincoln no cemitério, ele teve um filho que morreu e é a discutir questões da guerra civil, não sei, o conceito do livro é muito trágico, mas ele é um escritor muito engraçado e muito fora de normal. E eu li o 10 de dezembro, tu compraste o livro agora, eu já comprei o 10 de dezembro há uma porrada de tempo, comprei o original e tinha aquilo parado, porque tinha ouvido falar muito bem, mas é daqueles que uma pessoa compra, vai tendo ali, e um dia que tenha a oportunidade, pega nele. Eu tenho muitos livros assim. E eu não sei porque o 10 de dezembro eu estava... vou pegar nisto, eu não vou gostar, porque eu tinha ouvido qualquer coisa dele ter uma escrita muito experimental. Sim. E isto às tantas vai ser complicado. E adiando, e li e não achei nada difícil de ler. Não, eu acho é que a forma dele contar histórias é original. Os próprios conceitos que ele usa para os contos são muito, muito, muito originais. E pode-se falar de experimentalismo, mas é uma coisa que se lê muito bem, de uma forma fluida. O conto que dá título ao livro, que eu estou a aconselhar, o Pastorália, é um conto que tem, 90 páginas, mas está subdividido em mini capítulos e é extraordinário. Eu estava a ler aquilo, o prefácio é muito bom, o livro tem uma tradução excelente do Rogério Casanova. Sim, por isso e é a pessoa ideal, se calhar, para traduzir este livro, porque o livro tem muitos anglicismos próprios de uma época em específico, de final dos anos 90, e que as traduções que ele fez deixa muitas coisas no original, mas as notas de tradutor são todas elas cirúrgicas, não há explicações a mais, não há explicações a menos, e muito bem enquadrado, não perde fluidez o texto. Vou-vos contar um bocadinho da história deste conto, dos outros não vos conto, porque para não estragar, e eu li este há pouco tempo, portanto não vou fazer spoilers por aí além, mas posso-vos dizer que o conceito deste conto é um conceito de corporativo, ou seja, o mundo empresarial aplicado, a influência que tem diretamente na vida das pessoas, mas em pessoas em particular, que são pessoas que representam outros tempos. Isto é, o livro segue 2 personagens que vivem a fazer de homens pré-históricos, que estão a representar 2 pessoas numa caverna 24 horas por dia e vão recebendo faxes da empresa para saber diariamente. Eles têm de fazer avaliação de desempenho deles próprios e do seu companheiro de profissão. Devem evitar falar inglês, porque na altura das cavernas não se falava inglês, ou seja, tem de ser uma experiência imersiva, e eles vão sendo castigados ou beneficiados com comida pela sua avaliação de desempenho. E mais não digo, porque ainda bem, porque tem muitas nuances disto. Está uma crítica social muito bem feita e também, como tu disseste, e bem, com muita piada. Ele escreve com um sentido de humor muito, muito apurado. Dá para rir, mas é o trágico-cómico puro. Ele, por acaso, no 10 de dezembro também tem uma história que é mais ou menos esse conceito, mas é
num parque da Idade Média, em que eles têm de fazer personagens da Idade Média e dão-lhes uma droga para eles serem mais eloquentes. Ok. Dependendo das funções que eles têm naquela sociedade. Mas também posso estar esquecido. Eu, por acaso, isso da tradução é muito importante, porque eu estava a ler o 10 de dezembro e eu pensava, isto está traduzido para português, não é nada fácil. Como é que vão traduzir isto, não é? Porque é uma coisa tão específica, ele tem uma forma de escrita que às vezes infantil quase, come preposições e não sei o quê, dependendo do universo que ele está da história, porque às vezes escreve sob o ponto de vista de crianças, escreve sob o ponto de vista tem uma história mais ou menos de ficção científica, no 10 de dezembro, que acho que até deu um filme da Netflix. E é muito, muito difícil traduzir aquilo, e acho que de facto o Rogério Casanova ele também é cronista e tem muita piada, portanto acho que é mesmo o tradutor ideal. Eu não sei quem é que traduziu 10 de dezembro, mas na Antígona também sei outro livro dele, também de contos, para além do Pastoral, e também tem o Guerra Civilândia e Mau Declínio, também é um título fixe. Guerra Civilândia, e pronto, há esse, o Lincoln no Bardo, e não sei se há mais algum. Sim, mas foi uma boa descoberta. Li de uma penada o livro, e eu tenho lido de forma muito lenta, diga-se de passagem, e li-o de uma penada que gostei imenso. E depois, o próprio prefácio do Rogério Casanova, ele diz que conheceu o livro porque uma vez ele estava a trabalhar numa empresa, era numa empresa no estrangeiro, e era mal visto nessa empresa ler nas horas em que não se fazia nada. E o supervisor dele disse, ok, eu sei que não há muito trabalho, mas se vier o meu supervisor e te vir a ler, eu vou ter de fazer de conta que te repreendo. Ok? E achei piada este conceito. E ele diz que nestas leituras descobriu o George Saunders, que de certa forma acaba por retratar este quase absurdo kafkiano, mas que te leva a assumir, digamos assim, teatralidades no mundo empresarial em função daquilo que tu deves parecer ser. Qual foi a coisa assim mais ridícula que tu fizeste para matar tempo no trabalho? Porque há esse dilema que às vezes uma pessoa está num trabalho, não tem nada para fazer, ou precisa descansar, mas naquele momento tu estás a ser comprado pela tua entidade empregadora, o teu tempo é deles, e tu sentes-te culpado se não estiveres a fazer alguma coisa que não seja para trabalho. Eu já me meti atrás de uma prateleira de livros durante algum tempo. Escondido? É aninhado? Sim. Pedi para meterem os livros à minha frente e eu estava atrás de uma prateleira. Deitado. Mas tipo a teres um surto? Ou só descansar? Só descansar. Ok. É que eu estou a imaginar um gajo tipo a chorar. Sim, não. Sabes que estás na FNAC e de repente olhas para trás de um armário e vês um vendedor a descompensar. Já joguei futebol também, e no coisa de descargas de produtos numa empresa que já não existe. Portanto, já joguei futebol na Valentim de Carvalho, na parte de trás, e já assámos chouriças também lá nesse trabalho. É importante para a produtividade isso. Mas é. Pois. Se tu não tens nada, uma coisa ok, é isto que eu curto e vou evitar trabalhar para fazer isto. Outra coisa é, fazes o trabalho e de repente não há nada para fazer, ou não há clientes. Uma pessoa reveza-se. Se for preciso ajuda, dá-se um toque lá para trás, para o back-office, e está-se bem. Eu já estive numa empresa e era uma empresa em que se valorizava muito o pessoal estar ocupado. O parecer. E eu estava no open space e o meu monitor era visível para toda a gente. Isto em tempos antes de haver redes sociais. E eu estava lá, havia alturas em que, como eu estava a começar, eles não tinham tempo para me orientar, eu não estava a fazer nada. E estava só a ver o tempo passar, e tu deves imaginar como isso é desesperante. Sim, é horrível. É horrível, tu olhas para ti e tu pensas, ainda são 10h30, vou estar até à 1 assim. É horrível. E então só que eu não podia navegar na internet. Então eu encontrei um site qualquer que transformava sites em folhas de Excel. E então isso é espetacular. Eu andava a ler notícias, parecia que estava a trabalhar no Excel. Quem visse de trás, olha, o gajo está todo ocupado no Excel, e eu a ler o jornal A Bola. E pronto, mas o jornal A Bola durava-me 10 minutos. Era horrível. Não, é horrível. Ter trabalhado numa livraria, tinhas sempre forma de te entreter, que é, podes estar a ler. Isso é fixe. Que é, se alguém te vira
Uma coisa é passares por uma loja qualquer e vês, fogo, estes gajos estão a ler. Pá, tu estás numa livraria a ler. Estou a conhecer o produto. Mas sabes que eu acho estranho, às vezes, ir a um shopping às 4 da tarde. Sim. Vazio. Sim. A maior parte das lojas. E eu acho estranho olhar lá para dentro, e muitas pessoas estão ao telemóvel e assim, e não aproveitarem para ler. Pá, é isso. Eu dizia, olha, isso se que eu acho tivesse estranho. este trabalho, deve ser secante também. Estão a ver o tempo a passar Sim. e às tantas levam na cabeça, até são monitorizados para, Sim. olha, tu tens de limpar ou tens Yeah. de fingir que estás ocupada porque fica mal um cliente entrar aqui e tu estás a ler. Eu Yeah. não sei como é que funciona. Mas eu, se estivesse nessas alturas, até acho estúpido não estarem a ler. Pá, sim, um amigo de liceu, ele chegou a dizer aos pais que não queria ir estudar para a universidade, e os pais são professores universitários, que era um choque. Hoje, pronto, tomou consciência e foi para profissões que dão dinheiro, mas na altura o sonho dele era ser guarda noturno em sítios onde não tivesse muito trabalho para poder passar as horas de trabalho a ler. Já pensei isso também. Era uma boa profissão. Não era mau. Opa, Opa. sobre George Sanders... E deixa-me só acrescentar uma coisa precisamente do livro do George Saunders, que é uma coisa que eu normalmente me agrada, que é, se me agradar um autor, isso o Rogério Casanova, para mim foi ótimo, porque ele colocou, digamos assim, fez-lhe uma genealogia de escritor, e disse que o gajo vem na esteira de outros autores que eu sei que são bastante conhecidos, autores que eu tenho livros lá em casa, e de certa forma deu-me aquele clique para ler uns autores, e um deles, o John Cheever, que eu nunca li nada. Também nunca li nada dele. E tenho lá 2 livros em casa e é o que eu vou pegar agora. Ele é comparado também com Mark Twain, não é? Tipo, escritor satírico. Sim. Mas não sei que autores é que o Rogério Casanova associa. Mas associou sobretudo ao Cheever, e eu tenho lá em casa 2 livros, aquele de que falamos quando falamos de amor, e a Catedral. Portanto, vou pegar nisso a seguir e vamos ver se também será um livro do caralho ou não. Olha, no 10 de dezembro, eu abri aqui a WUC para ver a editora do 10 de dezembro em português, e tem um comentário apenas de um leitor que deu 3 estrelas e diz o seguinte: coleção de contos de George Saunders. Alguns melhores, outros piores, mas é um livro interessante. Uau. 3 estrelas. 3 estrelas. Ok. Eu dar 3 estrelas a um escritor genial, mesmo que eu não goste do livro, custa-me. Sim, Alguns melhores, outros piores. Sim. Ao Sr. Carlos, ao Sr. António R. Menos. Não é? Sim. Deixa-me ver se tem aqui algumas críticas. Tem críticas de escritores, eu queria ver é de leitores. Tens a opinião dos leitores. Pois, mas não tenho. Não tem? Do Pastoral, não, no Lincoln no Bard no não Pastoral tem. Tem muitos deles, olha, 4 estrelas. Aonde é que está? Estás aqui, olha. O que fazemos para sobreviver? 3 estrelas. Vivemos num mundo louco, sem dúvida, e ao ler estes contos ficamos com essa certeza. É um retrato de desespero de muitos. Para sobreviver, fazemos tudo, trilhamos caminhos. Isso, porque é que se o livro é tão fixe? Porque é que só deste 3? Yeah. O melhor de Saunders, 4 estrelas. Olha, ótima tradução, boa. Mestria à prova de bala, mas eu acho fixe esta malta que escreve críticas. É porreiro isso. Eu não leio, mas pronto, força aí, malta. Acho que a sugestão está feita. Se quiserem, adquiram. Se não quiserem adquirir, façam o cartão da vossa biblioteca municipal, e façam pressão para eles adquirirem livros do George Saunders, porque é um autor que vale a pena. Tem aqui o selo, vá lá, comprovado, quer meu, quer do Sérgio, em 2 livros diferentes. Vale a pena se quer dizer uma coisa, que é, não se deixem desencorajar para aquela coisa, isto pode ser difícil, porque não é difícil. Não. Agora, tem uma coisa... Há coisas difíceis, este não é. Tem uma coisa que é... entrar num conto, às vezes, uma pessoa demora um bocadinho a perceber o que é que se está a passar. Sim. Mas isso é fixe para mim. É. Ele obriga-te a dizer... Mas depois tem aquele caso de quando tu entras e estás completamente embrenhado, acaba o conto. E eu fico fudido quando isso acontece. Pá, eu não fico. Mas eu gosto dessa coisa de tentar descobrir que universo é este, o que é que eles estão a fazer, há aqui qualquer coisa, porque ele É fixe. ele no 10 de dezembro tem muito essa coisa de uma pessoa ir percebendo aos bocadinhos do que é que ele está a falar. Yeah. E portanto, olha, malta, espero que gostem, leiam.
Deem as vossas sugestões de contistas, já na altura em que partilhámos o do Quirini, os contos carnívoros, vocês deram algumas sugestões. Olha, metam sobretudo também comentários, quer no Instagram, quer no Spotify, ou mesmo no YouTube. Ou no Twitter. Se leram o Quirini, o que é que acharam dos contos dele e falem-nos de outros contistas que nós possamos também descobrir. Eu falei de Ted Chiang, não falei? Quando falámos do Quirini, devo ter falado. Acho que sim. Ok. Não interessa. Então, até para a semana, talvez no pior episódio de sempre. Não baixes as expectativas às pessoas que podem não ser assim Não, tão para mim, que tive de o viver. Mas tu já disseste isso do André Ventura. O do André Ventura foi horrível para mim, em termos de experiência. E as pessoas, pelos vistos, gostaram disso. Pronto, não interessa. Está bem? Então vá. Um abraço. Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pissa. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Um agradecimento especial à VFM por nos permitir gravar nos seus estúdios e com o seu equipamento, Que não é da pizza.